Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar, o Detetive Dobrador de Ar, Parte 5, Capítulo 39. Passaram-se alguns dias. Akashi estava fazendo seu trabalho como de costume, ensinando Korra casualmente quando ela vinha com Tenzin, enquanto administrava suas tarefas. Ele e o chefe nunca mais voltaram a falar sobre Korra. Mas ele ocasionalmente a provocava e dizia coisas como: "Não se preocupe, eu sei que você vai ficar com ciúmes." Ele desejava que ela apenas o encarasse com raiva. A chefe de polícia parou de gritar, pois da última vez que gritara com Akashi, todo o departamento de polícia ouvirá falar dela, destruindo a porta e acusando Akashi de trazer uma prostituta. Algumas pessoas acharam que ela havia entendido errado. Outras acharam que ela estava imitando Akashi. Adivinhe quais rumores eram mais interessantes de espalhar. Enquanto Akashi caminhava pela delegacia com uma caneca de café na mão, ele virou a cabeça para ouvir sobre o que as pessoas estavam conversando. Eles não estavam fofocando sobre ele ou sobre o chefe. Mas isso é outra coisa. Uma besta mítica. Aquele maldito pau. O galo? É a besta mítica que grita todas as noites. Ah, que se dane esse monstro. Está ficando mais barulhento a cada noite. Deveríamos caçá-lo. Queimem-no, congelem-no e esmaguem-no com milhões de estilhaços de metal. Akashi, que estava por perto, virou a cabeça para longe dos outros. Ele coçou o queixo. Dominação de ondas nível 3. Sim, a cada nível que ele subia, os gritos podiam ser amplificados ainda mais. E nos últimos 3 dias, mais ou menos, ele vinha treinando ao máximo, gritando com toda a sua capacidade. "O que você acha, sargento?" perguntou um dos policiais fofoqueiros. Akashi se virou para eles. "Só estou tomando café. Quero dizer, sobre o galo." "Vamos lá, pessoal, o título, o galo, não é demais?" perguntou Akashi. Neste mundo, o galo era apenas um animal que cantava ao amanhecer. Nada mais, nada menos. A gíria ainda não havia sido usada. Ainda não existia indústria pornográfica e as mentes das pessoas ainda não eram impuras. Aposto que você também não consegue dormir, disse uma mulher. Aquele galo não é um galo normal. É um galo monstruoso. O rosto de Akashi ficou rígido. Não, o Akashi não dorme nada. Mal chega às 5 horas. Ele deve ter ouvido isso, acrescentou um homem. Akashi deu de ombros. Não sei, pessoal. Parece um pobre coitado gritando. Além disso, a maioria dos animais tem 2 nomes. Só galo não basta. Nenhum homem consegue gritar tão alto, disseram alguns. E mesmo que conseguisse, não seria mais um homem, mas sim chamado de monstro galo. De repente, os títulos Detetive Monk e Monge Louco pareceram ser ótimos títulos. Talvez ele tenha um alto-falante. Não é grande coisa. Akashi respondeu. De qualquer forma, ninguém morreu, então acho que não estou envolvido nisso. Se você pensa que Akashi vai parar de gritar e treinar, está enganado. Sinto muito. Vou tentar me afastar mais, pensou ele. Afinal, se ele não gritar, talvez nunca consiga vencer os desafios que impôs a si mesmo. Ele havia transformado um reino inteiro em seus inimigos, e o dobrador de sangue mais forte vivo também era seu inimigo. E se você acha que Akashi era o tipo de pessoa que desperdiçaria um ponto de habilidade conquistado com esforço para ser um vizinho amigável, então você precisa repensar essa ideia. Mas ele não era um monstro, e ele seria mais atencioso em seus treinamentos daqui para frente. Akashi estava na cafeteria com uma montanha de comida à sua frente. Como alguém que treina 2 vezes por dia e tenta ganhar massa muscular, ou seja, aumentar a força, ele tem comido muito ultimamente. Mas não muita comida, apenas o suficiente para suprir suas necessidades energéticas e construir músculos. E a única diferença entre ganhar massa magra e comer mais é a quantidade de gordura que se pode ganhar. Só 1000 calorias. Puta merda, isso é mais difícil do que malhar. Ele encarou o prato. Carne em dobro, arroz em dobro e legumes em dobro. Não admira que estejamos com orçamento apertado, comentou uma voz familiar. Chefe, respondeu Akashi, levantando a cabeça e vendo-a observá-lo. Nos últimos dias as coisas estavam voltando ao normal, e o chefe não trouxe Korra desde então. Então, como vai aquele seu aluno? Perguntou ela, sentando-se à sua frente. Akashi inclinou a cabeça. Você quer dizer Korra? Akashi percebeu que a pálpebra de Lin se contraiu quando ele mencionou Korra. Sim, disse ela. Estou bastante curiosa sobre o treinamento da Avatar sob sua tutela. Espero que ela não seja um fracasso. Akashi sorriu. Bem, ela é uma garota legal, de espírito livre e inocente. É melhor ela não fazer nada, senão eu aprendo na cadeia, respondeu ela. Akashi fechou os olhos e riu. O que é tão engraçado? Perguntou ela. Você percebe que se ela entrar no estado Avatar, nada neste mundo poderá detê-la. E no entanto você quer colocá-la na prisão. Akashi suspirou. Ela não está acima da lei. Lin roncou. Ela parecia entender a lógica por trás do raciocínio dele, mas não conseguia admitir. Você é. O prefeito é. O conselho é. Akashi acenou com a mão. A lei está acima de tudo quando todos têm o mesmo poder. Você está me dizendo que não há pessoas fora da prisão por terem conexões? Apenas coma sua comida. Não precisa entrar em assuntos profundos. Lin zombou. A culpa é toda dos burocratas. Akashi deu de ombros e continuou comendo. Akashi então parou de comer, percebendo uma coisa. Ele olhou para Lin. Ela nunca tinha comido na cantina, muito menos sentado com ele em público. Eles eram alvo de olhares curiosos vindos de todos os lados. Chefe, o senhor se importaria de se sentar aqui comigo? Perguntou ele. Ela suspirou. Os rumores sobre nós já se espalharam, graças a você. Graças a mim? Akashi ergueu uma sobrancelha. Certo. Não foi culpa sua nem minha. A culpa é de quem espalhou os boatos e causou o mal-entendido, o que me levou a gritar com você por infringir a lei. E os piores boatos já foram espalhados. Um deles é verdade. Você não está calmo demais? Não era isso que você temia?
Bem, por enquanto, temos aquele galo monstro nos protegendo. Ela suspirou, pegando calmamente a comida dele e comendo. Mas todo mundo é policial, e a verdade acabará vindo à tona. As pálpebras de Akashi tremeram. Passei um tempão fazendo cálculos mentais para acertar a contagem de calorias. E ela simplesmente estragou tudo. Ninguém conseguia entender a dor dele, exceto o marombeiro de dieta. Ele olhou para ela com olhos arregalados, repletos de mágoa. Ela deu um tapinha no ombro dele e sorriu. Ela pensou que ele estivesse sentindo dor por causa do que havia acontecido. É uma demonstração rara de emoções da parte de Akashi. Ela o assegurou, não se preocupe. Nada vai acontecer com você. Na pior das hipóteses, eu assumirei toda a responsabilidade. Não é isso que Akashi olhou para ela, arruinando sua contagem de calorias e pegando sua comida mais uma vez. É a consequência do meu ato. Assumirei toda a responsabilidade, disse ela, esboçando um leve sorriso. E quem sabe, talvez eu esteja acima da lei também. Akashi decidiu não se incomodar mais e simplesmente assentiu com a cabeça. Ela acrescentou, estejam preparados para uma audiência em breve. Capítulo 40. Akashi estava treinando naquele momento. Na verdade, ele estava apenas em um distrito isolado que deveria estar habitado na semana seguinte. Ele estava tendo um colapso nervoso. As pessoas começaram a chamá-lo de galo monstro. Isso o deixou pensando demais, forçando-o a fazer 2 treinamentos em um e a bater palmas para gerar som. Ao mesmo tempo, ele estava bebendo. Resistência a veneno nível 4. Se eu cantar, eles não vão pensar que sou um monstro. E minhas mãos doem tanto de tanto bater palmas que estou perdendo HP. É isso. Posso fazer beatbox para imitar o som das palmas. Akashi estava no topo do prédio mais alto deste distrito. Ele não fazia a menor ideia de que seus gritos não só incomodavam as pessoas que dormiam, como também abafavam as palmas que para elas soavam como bombas. Bum, bang. Enquanto Akashi continuava a moer os ossos, ele parou no meio da música. Luzes brilhantes vinham de longe. Os dominadores de fogo tinham chamas acima das mãos. Os não dobradores seguravam tochas. Este é o funcionário da estação elétrica. Vamos caçar o galinha monstro. Pegue ele. Ele está lá. Akashi, graças ao seu domínio do ar em um nível superior, era mais sensível ao ar e às ondas que ele carregava, e conseguia ouvir essas pessoas à distância. Ao observar mais atentamente, percebeu-se que eles estavam segurando armas. Vários deles assumiram suas posições, lançando raios, aparentemente tendo localizado sua posição. Akashi decidiu responder por ter um título tão vergonhoso. Ele gritou com a mão dobrando as ondas, vai se fuder, e com isso ecoou um som muito mais alto do que qualquer alto-falante poderia reproduzir. No segundo seguinte, Akashi deu um pequeno salto, criando uma esfera de ar sob seus pés. Pegou suas bebidas. Eliminou a resistência do ar ao seu redor, girou e se transformou em um borrão que se teletransportou. Em seu local original, raios caíram, mas não havia mais ninguém para atingir. Ele conseguiu escapar. Mesmo dali dava para me ouvir. Nossa, acho que devia tirar uns dias de folga e ir para as montanhas, pensou Akashi enquanto viajava pelo ar. Tenzin estava parado em frente ao campo de treinamento, olhando para seus filhos e para o avatar. Já faz uma semana desde que Korra chegou, e hoje ela estava fazendo seu treinamento no templo. Korra estava se esquivando dentro de um artefato feito de muitas portas giratórias. O objetivo desse treinamento era ensiná-la a seguir o fluxo, a se deixar levar e a treinar sua mente. No primeiro dia, ela parecia tão frustrada que quase desistiu depois de falhar algumas vezes. Ele percebeu isso em outras formas de treinamento. Korra tinha uma personalidade bastante teimosa e uma paciência de curta duração em comparação com Akashi, que parecia nunca levar a maioria das coisas a sério e era tranquilo com as crianças. Se Korra tivesse sido provocada da mesma forma que Akashi foi provocado pelas crianças, ela poderia ter perdido a cabeça. Felizmente, as crianças a conheciam há muito tempo e não ultrapassaram os limites. Mais do que isso, ela nem sequer conseguia mover o ar. A princípio, parecia que ela levaria uma eternidade para sequer criar uma pequena brisa. Mas mesmo assim, ela está melhorando. Ao longo da semana, a cada visita a Akashi, ela parecia melhorar. Ela até meditava em seu tempo livre. Tenzin perguntou o que ela estava fazendo, e ela respondeu algo sobre treinamento mental. Tenzin tinha ouvido falar sobre treinamento mental, mas ela era muito jovem para sequer se envolver nisso, e precisaria de muito tempo para dominar a meditação. Até mesmo ele, filho de Yang, ainda não a dominava. Korra saiu do artefato, fechou os olhos e girou. O vento soprava, fazendo a porta girar. Korra abriu os olhos, parecendo perceber o que havia acontecido. Finalmente, eu consegui. Ela pulou de alegria com o rosto radiante de entusiasmo. Contrariando as suposições iniciais de Tenzin, ela conseguiu dobrar o ar muito mais rápido do que ele havia previsto. Enquanto ela pulava alegremente, Tenzin se aproximou dela. Ao pular, um papel caiu de sua calça. Curioso, Tenzin manipulou o ar para fazer o papel voar em sua direção. Parar. Korra corou subitamente e apontou a mão para Tenzin, tentando recuperar o papel. Tenzin desdobrou-o rapidamente. Eu sou a folha. Eu sou calma. Eu flutuo como ar. Tenzin desviou o olhar do jornal e olhou para Korra. O que é isto? Perguntou ele. Sem dúvida, aquilo era literatura pior do que o que seus filhos faziam, e ele estava pensando em Meelo de 3 anos. Faz parte do meu treinamento, disse ela, pegando o papel de volta. Akashi disse que essa é a maneira mais rápida de fazer meu treinamento mental, algo sobre o que os ancestrais faziam para se tornarem dobradores. Tenzin ficou surpreso. Como um grande fã da cultura da dominação do ar, ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa. E o que você faz com esse papel durante seu treinamento mental? Perguntou ele. Eu li. Não consigo te ouvir. Eu lia sempre que tinha oportunidade, gritou ela, morrendo de vergonha. Sabe, Korra.
Através do treinamento mental, os antigos dominadores de ar costumavam ir para uma caverna, ficar de frente para uma parede e meditar durante um dia inteiro. Alguns faziam isso por semanas para alcançar a iluminação, explicou Tenzin. Não é demais, respondeu Korra. Akashi disse que fazer isso por 5 minutos, 2 vezes ao dia, é o suficiente. Tenzin ficou surpreso. O que Korra descreveu ia contra tudo que estava no livro. Isso é, Korra deu de ombros. Se está funcionando, está funcionando. Tenzin olhou para ela. Parece que você está melhorando. Tenzin achou difícil admitir, mas ele não podia ser teimoso. Como um dobrador de ar, ele tinha que aceitar o fluxo. Ele suspirou. Em milhares de anos de dobra de ar, jamais alguém pensou no que Akashi havia pensado. Repetir palavras que se alinham com a identidade dos dominadores de ar pareceu comprovar sua eficácia como treinamento mental. Bem, não era a primeira vez que Akashi fazia algo familiar. Ele, por uma vez, ficou em pé na esfera giratória. Por um instante, por ter consciência da resistência do ar causada por seus corpos, conseguiu aperfeiçoar a técnica que aumenta a velocidade dos dominadores de ar, permitindo-lhe viajar tão rápido. Até então, Tenzin estava tentando desenvolver essa técnica usando a ciência moderna. Em vez de mover o ar ao seu redor para se impulsionar, ele estava tentando empurrar o ar para longe de si enquanto se impulsionava ao mesmo tempo. Os resultados foram bastante surpreendentes. Sim, mas isso se deve principalmente ao fato de eu ser o Avatar, disse ela, batendo no peito com orgulho. Parece que ele se esqueceu de acrescentar, eu sou humilde, comentou Tenzin. Korra franziu a testa. De qualquer forma, ele parece saber o que está fazendo. Tenzin acrescentou. Você pode continuar com esse treinamento. Só tome cuidado para não exagerar e acabar tendo resultados contraproducentes. Você está brincando. Não pretendo fazer isso a vida toda. Já tive uma noção de dobra de ar. Só mais alguns dias e já estou bem. Korra sentiu. Sim, era isso que eu ia dizer. Aprenda a dominar a dobra de ar. E então começaremos a te ensinar as técnicas de dobra de ar, respondeu Tenzin. A propósito, eu queria te perguntar uma coisa. Korra olhou para Tenzin com os olhos brilhando. Sim. Posso ir à arena de Prodobra com o Akashi hoje à noite? Com licença. Tenzin piscou 2 vezes. Quero vê-los. De jeito nenhum, Korra. Aquele lugar banaliza as verdadeiras formas de dobrar. É um antro para jogadores e pecadores. E eu não vou permitir que você assista a essa bobagem. Foi ideia do Akashi. Ele disse que seria bom para mim observar como os outros dobradores estão se saindo. É bom se adaptar, disse Korra meio mentindo. Afinal, foi ideia do Akashi. Foi ele quem disse que ela era adolescente e deveria se rebelar, e que assistir a esportes era melhor do que ouvi-los. Além disso, ela já tinha ouvido Tenzin reclamar da arena antes e já havia inventado desculpas para deixá-la ir. Será mesmo? Tenzin olhou para ela com desconfiança. Ele disse que é uma ótima ideia. Korra sentiu. Capítulo 41. Akashi estava parado na ponte. Diante dele, erguia-se um enorme edifício com luzes brilhantes por toda parte. Embora fosse noite, a única coisa escura era o mar. Só esta arena de Prodobra já poderia ser chamada de um segundo sol. Pessoas em carros luxuosos estacionados. Muitas delas estavam vestidas com trajes elegantes. Desde quando as pessoas se vestem bem para assistir a esportes? Akashi pensou enquanto se olhava no espelho, vestindo apenas uma camiseta simples, calça jeans e um relógio. Ele tinha sua identidade, um radiocomunicador para qualquer emergência de homicídio e um cheque em mãos. Só isso. Por sorte, havia pessoas pobres que também gostavam de assistir a esportes, então ele não se sentiu deslocado. Akashi, gritou uma voz feminina familiar. Korra. Ele se virou para ela. E ela estava vestida com aquela camisa azul típica dos nativos do Polo Sul e calças pretas compridas. Ela trocou de roupa. Mas, nossa, ela só tem azul, azul escuro, azul claro, tudo é azul. Parece que ela usa as mesmas roupas todos os dias. Bem, ela tem uma pele bonita, um corpo bonito e um bundão. Então, não me importo. Por aqui. Korra sorriu amplamente enquanto corria em sua direção. Nossa, você chegou antes de mim, comentou ela. Sou um homem bastante ocupado com uma agenda cheia, respondeu ele. Então, vejo que você conseguiu chegar aqui sem se esgueirar. Akashi examinou as roupas dela. Elas não estavam molhadas. Se ela viesse da ilha, mesmo que usasse dobra de água para remover a água, deixaria vestígios como cheiro salgado e manchas de água seca. Mas isso não havia nela. Como você sabe? Perguntou ela, inclinando a cabeça. Apenas um palpite, respondeu Akashi. Bem, não posso dizer que foi fácil. Mas ele me deixou vir, dizendo que se fosse você que assim fosse, respondeu ela. Akashi ergueu as sobrancelhas, compreendendo rapidamente a situação. Foi isso mesmo que ele disse? Perguntou Akashi com um tom de dúvida na voz. Korra juntou as palmas das mãos. Desculpe. Mas eu meio que disse a ele que foi ideia sua, para um treinamento melhor e tudo mais. Akashi colocou a mão no ombro dela e a puxou para caminhar com ele. Ela seguiu submissamente. Tudo bem, não é como se ele pagasse meu aluguel nem nada. Por outro lado, você mora na casa dele, come a comida dele, brinca com os filhos dele e tudo mais. Disse Akashi. Não estou perdendo nada. Korra corou. Vamos lá, você está me fazendo sentir muito mal por isso. Estou apenas constatando fatos. Akashi deu de ombros, achando graça de vê-la baixar a cabeça, sentindo-se culpada e corando. Ele não sabia que garotas de pele bronzeada podiam corar. Não é o que você disse, é a maneira como você disse. Korra fez beicinho. Relaxa. Eu assumo a culpa. Mas você me deve uma. Akashi sorriu. Claro, eu te devo isso. Korra sorriu radiante, entrando alegremente na arena. Akashi entregou 2 ingressos, um para ele e outro para Korra. Ele escolheu 2 lugares para eles, e eles assistiram às partidas. Korra pode ser famosa por ser Avatar, mas ninguém ali parecia lhe dar atenção. Talvez porque ninguém a tivesse visto antes. E Akashi apreciou a calmaria do ambiente.
Algumas lutas aconteceram, começando pelas ligas iniciais. Havia 2 equipes lutando. Cada equipe tinha 3 dobradores de cada elemento, exceto o ar. E eles venceriam derrubando seus oponentes para fora do estádio, que ficava sobre a água, cercado por dezenas de milhares de espectadores. Vou usar o banheiro feminino. Korra bocejou. Espero que as partidas dos profissionais comecem logo. Sim, pode ir em frente. Akashi recostou-se no banco e fechou os olhos, com as mãos nos bolsos, não para parecer descolado ou rebelde, mas para proteger o pouco dinheiro que tinha. Ele dormia muito rápido, então acordaria com qualquer toque. Era um homem honesto e trabalhador, e fazia o que podia para proteger seus bens. Após um breve cochilo, uma voz perguntou a Akashi. Parece que seu encontro te abandonou? Perguntou a voz. Akashi estava prestes a dizer. Desculpe, não posso te ajudar a encontrar sua mãe. Porque a pergunta era muito pessoal, se Korra era ou não seu par romântico. Mas antes ele bocejou, e enquanto olhava viu Tenzin sentado no lugar de Korra. Qual encontro? Perguntou Akashi. Pensando melhor, parece um encontro. Um jovem e uma jovem com pouca diferença de idade assistindo a esportes juntos. Parecia que Tenzin viera ali para ver se havia algum desenvolvimento romântico. Então, ele esperou até Akashi adormecer para obter uma resposta. Bem, com uma garota bonita como Korra, ele deveria se preocupar. Até Akashi mentiria se dissesse que não está tentado. 2 palavras bastaram. Tenzin soltou um suspiro cansado. Você acha que eu não seria grosseiro com alguém que fizesse perguntas pessoais enquanto eu estivesse dormindo? Perguntou Akashi. É o que se espera de um nômade do ar que não faça isso, respondeu Tenzin. Passei a maior parte da minha vida nesta cidade, então ainda não sou um nômade, respondeu Akashi bocejando. Só estou te dando um conselho, Tenzin. Não faça perguntas cujas respostas você não gostaria de ouvir. A verdade não é para os fracos de coração, respondeu Tenzin. Eu só queria saber como o Avatar e você pessoalmente estão se sentindo. Eu só tirei alguns dias de folga, disse Akashi. Por que apenas 2? Posso te ajudar a conseguir mais, se quiser, respondeu Tenzin. Há um assassino em série que atacará de 3 a 6 dias depois, e eu preciso capturá-lo, respondeu Akashi. Um assassino em série, quem? Aquele que mata 3 bêbados a cada 3 anos. Nunca ouvi falar de alguém assim. Normalmente não. Até você perceber um padrão. Akashi respondeu, se quiser ajudar, faça o pedido dos agentes da Lotus Branca nos quarteirões onde moram os dobradores de água, nos quartéis dos bombeiros e nos hospitais onde trabalham. E que padrão você notou? Perguntou Tenzin curioso. Então seus olhos se arregalaram. Korra estava na arena, vestindo um colete e um capacete de proteção vermelhos. Prefiro manter isso em segredo por enquanto, respondeu Akashi, seguindo Korra com o olhar. Ela parecia ter se juntado à equipe Furões Vermelhos. Essa ideia também é sua? Perguntou Tenzin, franzindo a testa. Sabe, adolescentes. Akashi se virou para Tenzin e sorriu de canto. Eles gostam de descobrir coisas. Vou impedi-la. Tenzin se levantou. Akashi o segurou pela manga e o puxou para baixo. É um bom treino para ela. Akashi balançou a cabeça. E é uma ótima maneira de apostar. Não, ele não é um jogador, pois isso não combina com os costumes de um dobrador de ar. Ele é um investidor de alto risco. Como? Perguntou Tenzin. Jogo de pés. Akashi apontou para baixo. Na primeira rodada, Korra viu sua equipe ser derrotada. E ela ficou sozinha para enfrentar 3 oponentes, e graças ao seu treinamento em dobra de ar, conseguiu desviar de todos os projéteis lançados em sua direção, fossem de fogo ou água. Tenzin observou e em seguida assentiu com a cabeça. Entendo seu ponto de vista. Vendo que as probabilidades estavam contra a equipe dos Furões Vermelhos, a qual Korra parecia se juntar, ele decidiu apostar um cheque de 100 mil yuans. Ele tinha 500 mil, então era um risco bem calculado. O que ele se lembrava do cânone era de Tenzin, que viera buscar Korra, se animando alegremente por ela. Essa Korra parecia se sair melhor que a original, pois conseguia executar os movimentos com agilidade e desviar de tudo em seu caminho, principalmente graças ao treinamento mental que ele lhe havia dado. As probabilidades eram de 5 para 1. Isso significa que se ele ganhasse, receberia 400 mil yuans. E no total, sua conta bancária teria 900 mil yuans. O melhor de tudo é que ele não precisaria sacar dinheiro em espécie e poderia usar a transferência bancária. A única desvantagem eram os impostos. Ele pegou o ingresso e sentou-se ao lado de Tenzin. Ambos assistiram a partida atentamente. Na terceira rodada, o time de Korra venceu. Tenzin ergueu o punho no ar, comemorando com entusiasmo. Por outro lado, Akashi fez o mesmo e gritou bem alto. Ambos foram celebrados por 2 motivos diferentes. Tenzin logo se lembrou de que era um vereador respeitado pela população. Ele fingiu uma tosse. Akashi, que ia entregar seu cheque de apostas, quer dizer, de investimentos de alto risco, sentiu seu walkie-talkie vibrar. Era porque alguém estava usando uma frequência utilizada por sua equipe. Atenção a todas as unidades. Tahorlaw, um dobrador de sangue, escapou. Repito, atenção a todas as unidades. Se alguém o viu, não ataque diretamente, reporte e retorne ao seu posto. Capítulo 42. Akashi permaneceu imóvel em seu lugar, repensando o relatório que havia recebido. Tahorlaw havia escapado. Isso não estava fora de seus cálculos, e ele já havia previsto isso há muito tempo. Mas o problema era que ele havia escapado muito antes do que havia previsto. No momento, havia 3 variáveis em jogo. A Rainha da Terra, os Igualitários, e os Irmãos Dobradores de Sangue. Cada um deles era uma potência por si só. Meu treinamento ainda não está à altura. Akashi refletiu cuidadosamente. Uma das coisas que não se pode prever é quem venceria em um conflito entre o coração e a razão. Mas para Tahorlaw, que havia sido derrotado da maneira mais humilhante e perdido tudo para Akashi, o cérebro e o coração estavam focados em um único objetivo. A questão, ou cerne do conflito, era quando? Akashi, olha, eu ganhei minha primeira partida.
Korra sentou-se ao lado dele, animada e feliz. Tenzin, que estivera ali mais cedo para ver como as coisas se desenvolveriam, já tinha ido embora. Ele também recebeu a notícia de que Tahor-Lo havia escapado, e foi até a prisão para ver como as coisas estavam. Tahor-Lo era irmão de Amon. Amon tinha a empresa Sato para sustentá-lo. E adivinhe quem estava colocando Tahor-Lo naquela cadeira de rodas elétrica. Eles provavelmente alegariam que o aparelho foi danificado por falta de manutenção ou algo do tipo. Akashi balançou a cabeça. Não importa mais. Korra, que se sentou em frente a Akashi, olhou para o rosto dele, sujo e sério. Ele não respondeu com uma única palavra. Ela juntou os dedos, pensando que tinha feito besteira. Ele a trouxera até ali, assumirá a culpa por ela ter mentido para Tenzin, e ela aparecerá de surpresa enquanto procurava o banheiro feminino. Um rapaz baixinho e corpulento teve a gentileza de lhe mostrar o caminho. Mas no caminho de volta encontraram o irmão dele, que alegou que a colega de equipe havia abandonado o time antes da partida. E Korra, sendo a avatar bondosa que sempre ajuda as pessoas, se ofereceu para ocupar uma vaga. É difícil negar que ela se divertiu muito. Ouvir sobre o esporte no rádio, assistir e jogar eram experiências completamente diferentes. Você está bravo? Perguntou ela, forçando um sorriso enquanto ele a ignorava e continuava olhando para o palco. Akashi, que estava pensando na segurança, murmurou. Não posso dizer que estou decepcionado, mas preciso ter cuidado daqui para frente. Me desculpe mesmo. Eu me perdi e acabei brincando, disse Korra, se desculpando. Akashi, que havia decidido o próximo passo, olhou para Korra e pediu desculpas. Ele não estava prestando atenção nela. Na verdade, ele estava prestando atenção na plateia, para ver se Tahor-Lo havia se misturado com eles ou não. Mas provavelmente não, já que ele teria chamado a atenção no caminho até aqui, e ainda tinha que participar de uma reunião familiar. Akashi deu um tapinha na cabeça dela e disse, está tudo bem, contanto que você tenha se divertido. Você me trará de novo? Perguntou ela, olhando seus grandes olhos azuis nos olhos escuros dele. Akashi assentiu com a cabeça. Por que você está menos falante? Ela perguntou. Problemas no trabalho. Akashi se levantou. A propósito, Tenzin esteve aqui para ver como você estava. Korra roeu as unhas. Ai não. Nem pense em mentir para ele de novo, disse Akashi. Ele viu tudo e sabia de tudo. Droga, ele nunca mais me deixaria voltar aqui. Ela fechou os olhos e suspirou profundamente. Colocando a mão no ombro dela, ele sorriu. Não se preocupe, eu vou convencê-lo a deixar você jogar. Sério. Obrigada. Hoje foi o melhor dia que tive em muito tempo. Korra estendeu os braços para ele e o abraçou de repente. Akashi teria apreciado a maciez dos travesseiros contra seu peito, a sensação da pele delicada dela, se não estivesse com a mente ocupada com assuntos mais importantes. Agora, volte para casa. Tenho coisas para fazer. Você não quer me acompanhar? Você vai pagar por ter agido pelas minhas costas, respondeu Akashi. Para ser sincero, ele havia considerado alguns fatores de risco. Ele era um alvo, e Korra era avatar. Mas ela ainda não havia dominado o estado avatar. E estar com ele a essa hora do dia a colocaria em perigo, tanto quanto o colocaria. Afinal, se ele tivesse que proteger alguém, não conseguiria escapar se fosse necessário. Ela era uma peça preciosa que estava a um passo de se tornar rainha. Por isso, é imprescindível mantê-la em segurança por enquanto. Sério? Não foi intencional. Korra revirou os olhos. Eu sei. Preciso fazer algo urgente relacionado ao trabalho, disse Akashi. Você é um dobrador de água. Pode voltar para a ilha em poucos minutos, se quiser. Ah, é verdade. Esqueci dessa parte. Korra sentiu. Estou um pouco suada lá embaixo. Talvez o mergulho ajude. Claro que sim, respondeu Akashi. Ele levou a mão ao bolso, pegou 500 yuans e entregou a ela. Para que serve isto? Perguntou ela. Se deu um presente, respondeu Akashi. Coma alguma coisa antes de ir embora. Certo. A moeda aqui é papel, disse ela, esticando a nota. Na minha cidade natal, ainda usamos a moeda antiga. Mas muito obrigada. Agradeço muito, acrescentou alegremente. Korra nem imaginava que Akashi havia recebido $400 mil extras graças a ela. Não se esqueça de continuar com seu treinamento mental, disse Akashi. Não vou perder isso por um segundo sequer, respondeu Korra com firmeza. Isso é mentira? Perguntou Akashi. Não. Korra deu de ombros, rindo. Vou ficar de olho em você, respondeu Akashi, certificando-se de que ela melhoraria o mais rápido possível. Certo. Ela assentiu com a cabeça. Depois disso, Akashi deixou Korra na arena enquanto saía. Seus olhos se moviam rapidamente para a esquerda e para a direita. Algumas pessoas o olhavam com desconfiança, como se estivessem o seguindo. Uma mulher olhava para ele, e o homem ao lado dela olhava para ele. Ele olhou de volta para ela, e o homem não disse nada. A menos que esse homem gostasse de assistir, eles podem ter feito parte do grupo de pessoas que o estavam observando. Akashi parou de andar, e algumas pessoas pararam também, antes de continuarem a caminhada. Nenhuma habilidade para perseguir alguém. Akashi estalou a língua. Bem, se eles querem monitorar meus movimentos, é melhor que saibam como. Então, no segundo seguinte, Akashi desapareceu do lugar onde estava. Algumas pessoas ficaram confusas. A maioria, que o tratou como algo passageiro, não prestou atenção ao momento em que ele desapareceu e não reagiu. Akashi, que estava a 50 metros de altura, pisando ocasionalmente no chão para manter o equilíbrio, olhou para baixo. Em seu local original, reuniram-se cerca de 10 pessoas. Bem, felizmente posso aumentar minha velocidade. Akashi eliminou a resistência do ar ao seu redor e correu pelo ar, movendo-se como um borrão. Assim que pousou no chão na cidade, fez um padrão em zigue-zague, garantindo que qualquer um que o estivesse seguindo fosse despedido.
despistado. Ter experiência teria sido útil, mas felizmente há pessoas disponíveis. Akashi parou em frente a um motel, onde reservou um quarto com um nome falso. Então, pelo resto da noite, ele passou o tempo pensando. Tahor-Law foi libertado muito cedo, e as pessoas que o seguiam também se moviam mais rápido do que ele esperava. Nesse ritmo, seu treinamento não estava acompanhando o ritmo, e agora parecia que a dobra de ondas levaria uma eternidade para evoluir. Akashi olhou para o telhado. Nesse caso, só existe uma solução, pensou ele. Capítulo 43. Akashi estava examinando um grande mapa que marcava as terras e ilhas ao redor da cidade república. Para alguém cuja vida se assemelha a um jogo, a maneira de prosperar era subir de nível. Por mais que treinasse, somente subindo de nível ele conseguiria poder suficiente. Mesmo no modo difícil, ao realizar missões secundárias e ganhar pontos de experiência, é possível transformar a missão principal em um modo fácil. Mas é mais fácil falar do que fazer. Akashi segurava um marcador. Como não conseguia se transformar em um assassino em série, matando todos os humanos à vista para subir de nível, ele decidiu caçar. Este mundo não era desprovido de feras perigosas. Na verdade, neste mundo, a dobra foi dada aos humanos para que pudessem se defender e viver em um mundo com feras perigosas. Existiam minhocas gigantes no deserto, dragões semelhantes a dilúvios no oceano, e insetos gigantes até mesmo no deserto. Esses animais eram extremamente perigosos, até mesmo para alguém como Aang e os outros dobradores, que não tiveram outra escolha senão fugir. Alguns eram poderosos demais, mas Akashi conseguia acumular experiência caçando aqueles que eram menos perigosos. Como regra geral, se a fera for do tamanho ou maior que um caminhão, fuja. Certo, a montanha lá fora tem animais, mas os perigosos já foram eliminados. Acho que vou ter que viajar pelas ilhas desertas. Akashi suspirou frustrado. Ao que parece, a fuga de Tahor-Law antes do esperado não foi tão ruim assim. Serviu como um alerta para ele para lembrá-lo de que algumas pessoas poderiam tirar sua vida com mais facilidade. Vou atravessar o oceano e escolher um que tenha floresta. Akashi descansou por algumas horas antes de partir ao amanhecer. Ele foi até a costa levando apenas uma bússola. Levava consigo alguns petiscos calóricos, mas só isso. Ele caçaria e comeria onde encontrasse perigo. Ele decidiu dar mais uma olhada em suas estatísticas. Nome, Akashi. Nível, 19. Classe, Dominador de Ar. Pontos de habilidade, 1. Pontos de atributos, 11. Árvores de habilidades. Dominação do ar, nível 18. Dobra de ondas, nível 3. Artes marciais, nível 5. Habilidades. Resistência a veneno, nível 4. Direção, nível 5. Atributos. Sabedoria, 10. Força, 6. Vitalidade, 10. Agilidade, 15. Resistência, 7. HP, 500 de 500. Chi, 250 de 250. Resistência, 300 de 300. Ele deu um pequeno salto, e uma esfera de ar surgiu entre ele e o chão. Essa esfera moveu-se pela praia em direção à água, empurrando-a para trás à medida que avançava. Durante 2 dias, Akashi não apareceu. Depois daquele dia na arena de Prodobra, Akashi pareceu desaparecer da face da terra e nunca mais reapareceu. Korra, que ocasionalmente visitava seu escritório, dirigiu-se a ele como de costume. Para sua surpresa, encontrou outra pessoa sentada em seu lugar. Uma mulher magra e baixa na casa dos 30 e poucos anos. Ela não sabia quem era, mas conhecendo Akashi, ele não era do tipo que seduzia mulheres mais velhas. Korra ficou curiosa. Quem é você? Ah, o Avatar, disse a mulher. Estou atuando como sargento interina. O sargento Akashi tirou alguns dias de folga. Ele deve voltar hoje. Onde posso encontrá-lo? Perguntou Korra. Você pode tentar ir à cafeteria dele no prédio em frente. Ou talvez o encontre com o chefe, disse a mulher, sorrindo. Obrigada. Korra suspirou. Ela estava ali para se gabar de seu progresso na dobra de ar, talvez para aprender mais uma coisa ou duas. Afinal, Akashi era alguém melhor em ensinar e era criativo. Ela saiu do escritório com uma boa ideia de onde ele poderia estar. Ele deve estar com aquela velha bruxa. Mas espero que não. Que tipo de amiga tem essa diferença de idade? Não, que tipo de amiga fica com ciúmes de um homem mais novo estar com uma mulher? Bem, eu sou o Avatar, então é normal que ela sinta ciúmes. Korra ainda não havia esquecido o dia em que foi chamada de prostituta e ladra de homens. Ele não estava na loja, disso eu tenho certeza. Então, ele deve estar com aquela velha bruxa. Korra caminhou pela estação sem que ninguém a impedisse, pois todos já sabiam que ela era Avatar. Uma figura como ela tinha permissão para ir até mesmo ao gabinete do prefeito sem muitas restrições. Afinal, ela era um símbolo. Ao se dirigir ao escritório do chefe, ela encontrou a secretária, que lhe informou que o chefe estava conduzindo uma reunião naquele momento. Korra disse que esperaria. E depois de algumas horas de espera, Lin Beifong apareceu, caminhando pelo salão. Korra e ela trocaram olhares por um segundo, que se transformaram em olhares furiosos em menos de um segundo. O que te traz aqui? Perguntou Lin Beifong num tom nada amigável. Sim, não vou tomar seu tempo. Korra se levantou. Estou procurando por Akashi, por algo relacionado ao meu treinamento. Lin cruzou os braços e disse, se você o encontrar, diga para ele vir trabalhar. Os dias de folga dele acabaram e ele ainda não voltou. Onde ele está? Perguntou Korra. Lin deu um sorriso irônico. Escondido em algum lugar. Akashi se escondendo. De quê? Ele não cometeu nenhum crime, cometeu? Perguntou Korra. E se você está se perguntando por que a garota nativa do Polo Sul sabia disso, é porque ela passou alguns dias nesta delegacia e aprendeu algumas coisas. Lin sugeriu que Korra fosse para seu escritório particular. Korra seguiu em frente. Você conhece Tahor-Law, o vereador anterior? Perguntou Lin. Sim, já ouvi falar dele.
Vocês o prenderam, e ele era um dobrador de sangue, se bem me lembro, disse Korra. Nem todos os detalhes, pelo que vejo, zombou Lin e perguntou. Você sabe quem o prendeu? São vocês. Ah, entendi. Akashi estava envolvido. Então, ele não deveria estar se escondendo daquele dobrador de sangue, certo? Porque ele seria o único alvo? Perguntou Korra, parecendo confusa e tirando conclusões precipitadas. Lin olhou para o teto e depois para Korra. Akashi foi quem liderou aquela operação. E para subjugar o dobrador de sangue, ele colocou laxante no café. Lex o quê? Um remédio que uma gota causa diarreia. Lin sorriu. Ele colocou mais do que isso na bebida do Tahorlo. Este não conseguia usar sua dobra de sangue. E Akashi o humilhou em uma batalha, onde o obrigou a se defecar. Isso. Nossa, agora eu entendo. Korra fez uma careta, parecendo compreender. Eu não o considerava do tipo que usaria desonestidade. Se ele quisesse prendê-lo, poderia ter feito isso de uma maneira melhor. Eu esperava que ele fosse mais sensato. Bem, em defesa de Akashi, Tahorlo já o havia sequestrado antes e estava prestes a vendê-lo, disse Lin. Ah, disse Korra. Então, Akashi está escondido em algum lugar. Conhecendo, aposto que ele tem um plano para isso. Mas não vai revelá-lo até que tudo termine. Lin olhou para Korra com desconfiança. Por um segundo, Lin entendeu por que Akashi investiu seu tempo em Korra. Aquele desgraçado, sabendo que está usando-a como escudo. Lin abriu bem os olhos. Se Akashi trouxe Korra como uma camada de proteção, isso significa que ele não apenas previu que Tahorlo escaparia. Quanto ao porquê e ao como, ela ainda não conseguia entender. O detalhe importante é que Korra, que deveria protegê-lo de um dobrador de sangue, agora não fazia ideia de quem ele era. Se Akashi tivesse certeza de que ela o protegeria, ele não teria nenhum motivo para se esconder. Isso significava uma coisa. Chefe, sua expressão está me preocupando, comentou Korra. Droga, vamos para a casa do Akashi, gritou Lin. O que aconteceu? Perguntou Korra. Ele foi sequestrado. Lin bateu na mesa e pegou seu rádio comunicador. Atenção, pessoal. Iniciem a busca pelo sargento Akashi. Sequestrada. Korra levou as mãos à boca. Pensei que ele estivesse me evitando porque fui ao ringue pelas costas dele. Mas parece que as coisas pioraram. Vou até a residência dele, disse Lin Beifong, saindo furiosa do escritório. Espere. Eu vou com você. Korra correu atrás dela. Logo em seguida, eles chegaram à cafeteria. Lin dirigiu-se à sala dos fundos. Um jovem funcionário tentou impedi-la, mas ela o afastou. Parece que ele não está aqui, disse Korra ao entrar e olhar ao redor da sala. A chefe de polícia começou a procurar indícios. Ela abriu a geladeira, pegou algumas coisas e começou a ler as datas. Akashi chegará aqui 2 dias atrás, apenas algumas horas depois de ninguém ter ouvido falar dele. Isso me deixa ainda mais confusa, disse Lin. Ele esteve aqui há 2 dias. Chefe, corra. Um som veio da janela. Apareceu um homem com aparência de quase sem teto, com roupas rasgadas. Esta é uma residência particular, disse ele. Você ainda precisa de permissão para entrar. Ao olhar para o homem, notaram-se feridas e marcas de batalha em seu corpo. O que diabos aconteceu com você? Perguntou Lin. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 44. Nome, Akashi. Nível, 25. Classe, Dominador de Ar. Pontos de habilidade, 7. Pontos de atributo, 13. Árvores de habilidades. Dominação do ar, nível 18. Dobra de ondas, nível 3. Artes marciais, nível 5. Habilidades. Resistência a veneno, nível 4. Direção, nível 5. Atributos. Sabedoria, 20. Força, 6. Vitalidade, 10. Agilidade, 15. Resistência, 7. HP, 50 de 500. Chi, 100 de 500. Resistência, 20 de 300. É uma longa história, disse Akashi ao entrar pela janela, ignorando Korra e indo em direção à geladeira. Se houver algo importante, volte amanhã. Ele abriu a geladeira, pegou um pedaço grande de pão, geleia, manteiga, carne e tudo que estava ao seu alcance. Misturou tudo e começou a comer como se nunca tivesse visto comida antes. Ele estava com tanta fome depois de subir 6 níveis. E para ser sincero, consegui-los não foi fácil. Korra caminhou até ele enquanto o chefe o olhava atônito. Ela pegou uma garrafa de água e dobrou o conteúdo para fora. Ao mesmo tempo, rasgou um pedaço dela. Havia uma grande marca de mordida. Quem fez isso com você? Perguntou Korra. Você acreditaria se eu lhe dissesse que são os espíritos? Perguntou Akashi. Para ser justo, o torrador não era apenas um inimigo da humanidade. Ele também se tornou um inimigo dos espíritos. Hahaha, por que os espíritos estariam atrás de você? Riu Korra. Mas será que alguém te sequestrou e te jogou aos tubarões? Akashi balançou a cabeça negativamente. Lin, que o vinha observando, sabia que ele estava dizendo a verdade. Alguns espíritos fizeram isso com ele. Korra dobrou a água e começou a curar os ferimentos de Akashi enquanto ele se concentrava em comer. Flashback. Akashi parou em frente a uma das ilhas que parecia ter um diâmetro de 100 metros. O que lhe chamou a atenção foi a presença de grama e árvores. Em um ambiente assim que obviamente existia há dezenas de milhares de anos, era certo que haveria animais. E portanto, predadores. Veja bem, com a presença de herbívoros, os carnívoros o seguem. Caso contrário, os herbívoros continuariam a se alimentar até não sobrar nada, e a ilha se tornaria sem vida. É assim que a natureza funciona. Bom lugar para caçar. Akashi mergulhou com sua esfera giratória em direção à ilha antes de alçar voo. Akashi caminhava graciosamente no ar. A essa altura, ele já podia dizer com orgulho que dominava a arte de andar sobre o ar. Ao manipular a resistência do ar, aumentando-a e diminuindo-a repetidamente em diferentes pontos, Akashi conseguiu atingir um nível em que sentia que podia andar no ar sem esforço mental. Ele se perguntou se, ao aprimorar sua dobra de ar em mais alguns níveis, seria capaz de voar. Ele chegou à ilha, em pé no alto.
Ele cruzou os braços, observando um cervo do tamanho de um caminhão correndo, e atrás dele, um felino apenas um pouco menor o perseguindo. A velocidade das criaturas era impressionante. O felino amarelado, que parecia um tigre, o alcançou num instante. Com uma única mordida, arrancou um pedaço dele. E então o predador subiu em cima dele, mordendo a cabeça e tirando a vida do pobre servo. Incrível, disse Akashi, sentindo-se assustado e animado ao mesmo tempo. Essa criatura era muito rápida para o seu tamanho e muito forte. Não é de admirar que os humanos precisassem dos leões-tartaruga, que lhes davam a capacidade de dobrar os braços, para sobreviver neste mundo. Se bem me lembro, os que tinham que caçar eram os dobradores de terra e os dobradores de fogo. Seus elementos funcionam em animais de qualquer tamanho. Já os primeiros usuários da dobra de ar podiam voar e escapar de qualquer situação perigosa. Entendi. Eles pegaram frutas e fugiram. É por isso que são vegetarianos. Não por um motivo profundo, mas porque é mais fácil correr do que lutar. Mas eu sou diferente. Akashi estendeu a mão para o lado. O núcleo de vácuo se formou a partir do ar rarefeito, com ventos giratórios vindos de todas as direções, formando uma esfera comprimida de ventos cortantes. Já que estou subindo de nível, é mais sensato usar meus pontos em algo que seja realmente difícil de obter naturalmente e que possa ser útil em batalha. E sabedoria até 20? Xi 350 de 500? O consumo de energia foi reduzido? A recuperação de Xi aumentou. 10 pontos por minuto. Uma vantagem foi desbloqueada. Mente meditativa. Aprenda mais com menos. Pontos de experiência aumentam em 30%? Isso é ótimo. Akashi teria comemorado se não tivesse recebido uma arma. Mas o que ele tinha em mente era a possibilidade de desbloquear vantagens quando um atributo atingisse 20 pontos. Akashi arremessou a bola giratória na direção do tigre do tamanho de um caminhão, de longe, fazendo-a voar de sua mão. Sim, Akashi não tentaria lutar diretamente contra uma criatura dessas. Criaturas assim tinham uma velocidade de reação muito alta e eram muito agressivas. E ele era um ser humano. E é da natureza humana escolher o caminho mais fácil e seguro. Quando Akashi lançou a esfera contra o tigre, o Rasengan de vento explodiu, criando uma esfera ainda maior que aprisionou o tigre. Akashi não apenas lançou a bola, mas ao mesmo tempo, amplificou a onda de choque simplesmente desferindo um soco em sua direção. A pele grossa e resistente do tigre parecia capaz de suportar lâminas de metal, mas não a forte onda de choque. A pele ficou ferida e a área ao redor ficou vermelha de sangue. Jin, matando um gato-tigre, a mais 5.000 de experiência. Praticamente igual a um assassino do reino da terra, murmurou Akashi enquanto continuava voando até uma árvore próxima para pousar em seu topo. Akashi sentou-se e observou os arredores. De repente, ele sentiu o ar ao seu redor mudar, e encontrou uma cobra com uma cabeça tão grande quanto a de uma vaca, vindo em sua direção com a boca escancarada. Reagindo rapidamente, Akashi abriu os braços. O ar ao redor da cabeça foi empurrado, criando um núcleo de vácuo sustentado pelo ar circundante. A cobra, num instante, parou de se mover, seu corpo oscilando para frente e para trás. E logo seus olhos saltaram das órbitas, com sangue amarelado e viscoso jorrando de seu nariz. A expressão facial de Akashi era indescritível. Para começar, ele odiava cobras profundamente e quase tinha fobia delas. E essa era grande demais e perto demais. Ele sentiu um arrepio na pele ao criar outro Rasengan e lançá-lo contra a cobra, destruindo seu corpo em pedaços. Mais 6.000 de experiência. É mais 1.000 de bônus. Você subiu de nível? Árvores não são uma opção, pensou ele, abraçando os próprios braços, ainda tremendo. De jeito nenhum vou ficar aqui por muito tempo. A essa altura, encontrar abrigo parecia impossível. Além da praia, aquela floresta parecia perigosa demais até para respirar. E mesmo na praia, não havia garantia de que ele não encontraria espécies desconhecidas. Que se dane a cadeia alimentar. Akashi permaneceu imóvel em seu lugar. Como havia subido de nível, não precisava descansar para recuperar suas energias. Então começou sua caçada, à procura das próximas presas. O dia foi bastante intenso, e ele conseguiu subir 3 níveis em um único dia caçando carnívoros e feras comuns. Ele também caçou alguns herbívoros, já que eram grandes o suficiente para lhe proporcionar experiência suficiente. E assim a caçada continuou. À noite, quando Akashi ficava cansado, ele ia para a praia. Como ele estava longe da cidade, ninguém se importaria que ele treinasse sua dobra de ondas. Ele ficou de pé na praia e gritou com toda a força dos seus pulmões até que sua energia vital se esgotou. Por causa dos gritos, nenhum animal, predador ou não, ousaria se aproximar. Então ele pensou, e conseguiu dormir 2 horas antes de acordar alerta. Seu corpo não lhe permitia dormir mais do que o necessário. E ele ficou com muita fome, obrigado a pegar os lanches que havia trazido e comê-los de uma vez só. Tem um assassino em série para capturar. Então vou passar o resto do dia caçando. Akashi então retornou sorrateiramente à floresta com seus pontos de vida, vigor e chi completos. E começou sua caçada. Ficou mais lento, com certeza. Mas ele conseguiu subir mais 3 níveis até o final do dia. E conforme suas estatísticas foram piorando, ele foi para o mar e começou a gritar a plenos pulmões. A superfície da água não conseguia se manter calma diante de tantos gritos. E logo se dividiu em duas. Akashi parou, pensando que ter tal poder não fazia sentido. E de fato não fazia sentido. O que fazia sentido era que do mar que se dividia ao meio, flutuasse uma figura brilhante com 6 tentáculos. Um espírito, murmurou Akashi. O espírito olhou para ele e disse, um monstro, antes de apontar um dos tentáculos em sua direção, com eletricidade se acumulando na ponta. Um monstro que não respeita a natureza. Um monstro que mata e grita, não deixando paz para ninguém em nenhum dos dois mundos. Um monstro que precisa ser eliminado.
Sem pensar duas vezes, Akashi eliminou a resistência do ar ao seu redor e se virou para correr, perseguido por outros corredores. Por sorte, estava escuro, então ele conseguiu se esconder dos olhos do espírito que apareceu. Akashi fechou os olhos enquanto saboreava a comida. Ele realmente havia sobrevivido. Em meio à tentativa de escapar do espírito, ele foi mordido e arranhado no caminho. Mesmo assim, continuou correndo. Até mesmo na água, conseguiu correr e chegou à Cidade República, gastando toda a sua energia e resistência. Pelo menos consegui 6 níveis, vadia, pensou Akashi enquanto continuava a comer. Após escapar, ele chegou à Cidade República e até se encontrou com os igualitários no caminho, pessoas que se preparavam para uma greve. Eles lhe haviam feito um convite. O pior de tudo é que eles não o reconheceram, apesar de o terem rastreado alguns dias antes, porque ele parecia um sem-teto. Obrigado, disse Akashi para Korra, sentindo seus ferimentos cicatrizarem instantaneamente. Capítulo 45. Certo, entendi tudo. Mas por que você está parecendo um sem-teto? Perguntou Lin a Akashi. Responderei a isso mais tarde. Agora, senhoritas. Com licença, um cavalheiro precisa tomar um banho, respondeu Akashi, sentindo-se revigorado graças à cura proporcionada por Korra, que aumentou seus pontos de vida e vigor. Os ferimentos desapareceram, sem deixar cicatrizes. Claro, Korra sentiu fungando. Mas você não está com um cheiro tão ruim assim. Lin virou lentamente a cabeça para Korra e olhou para ela com olhos verdes mortais. Korra apenas sorriu. Essa é a coisa mais gentil que eu vi desde que alguém pagou meu empréstimo bancário. Akashi sorriu de volta para Korra. Devia haver alguma tensão no ar, pois houve uma pausa. Lin agarrou Korra pelo braço e a arrastou para fora do quarto de Akashi. Você não é bem-vinda aqui. Você o ouviu, disse Lin enquanto fechava a porta. Quando ele disse isso, Korra se virou para ela e perguntou. Quando ele disse que era preciso permissão para entrar em sua residência particular, respondeu Lin. Acho que sim. Korra deu de ombros antes de sair da loja com o chefe. Você precisa de uma carona de volta para o templo? Se precisar, eu ligo para o Tenzin, disse Lin. Por que você está tão legal de repente? Respondeu Korra, já pressentindo que Lin queria se livrar dela. Porque você não tem casa nesta cidade, disse Lin. Onde você descansaria ou se sentaria? Assentos públicos, respondeu Korra calmamente. Meus colegas de equipe também me convidaram para passar um tempo com eles. Eles não têm privacidade, disse Lin. Sabe de uma coisa? Por que você não vai ao meu escritório e descansa lá? Qual é o seu propósito? Ponderou Korra. Você curou Akashi, e eu agradeço, respondeu Lin. Sei que curar cobra seu preço. Korra pensou nisso por um segundo e assentiu com a cabeça. Enquanto caminhavam para a estação, Lin parou e disse, certo, esqueci de algo. Ei, você, leve o avatar até meu escritório. Lin apontou para alguém e deu-lhe ordens. Ei, disse Korra. O que está acontecendo? Esqueci as chaves do carro, respondeu Lin. Devem ter caído no caminho. Vou procurá-las pessoalmente. Você precisa de ajuda? Sugeriu Korra. Lin colocou as 2 mãos nos ombros de Korra, sorriu e disse, você já ajudou o suficiente. Certo, disse Korra lentamente, sem parecer convencida. Nesse instante, Lin voltou à loja de Akashi procurando suas chaves. Ela refez todo o caminho de volta até a residência de Akashi. E ali, ela encontrou a chave para sua felicidade, bem entre as pernas de Akashi. Então, Akashi foi assediado em sua residência particular. Depois que Lin saiu para o trabalho, Akashi ficou deitado na cama, soltando um suspiro ruidoso. Homem, esses espíritos eram adversários muito difíceis de enfrentar. E eles eram tão mesquinhos. Só porque ele gritou 2 noites seguidas como forma de treinamento, ele quase perdeu a vida. E a pior parte, ser chamado de monstro por ambos os reinos. O reino espiritual e o físico. Akashi refletiu sobre o convite que receberá dos igualitários, quando eles o consideraram um sem-teto. A ideia de fingir ser um sem-teto e conhecê-los era atraente. Ele poderia eliminar a ameaça contanto que estivesse fora do radar de Amon. Mas ele balançou a cabeça negativamente ao ouvir a ideia. Estar com os igualitários não adiantaria muito. Amon não era a principal ameaça. Tahor-Lo e o Reino da Terra sim. Akashi apenas supôs, mas de alguma forma, a Rainha da Terra decidiu ajudar os igualitários com recursos em troca de Akashi ser entregue a ela. A única variável com a qual era preciso ter cuidado era Tahor-Lo, mas ele vale muita experiência. Acredito que derrotá-lo mais uma vez me daria 2 níveis a mais, pensou Akashi, com um largo sorriso no rosto. Sentindo-se revigorado, Akashi saiu do quarto e foi até sua cafeteria, cumprimentando os clientes que por acaso eram colegas. Então, ele saiu para o trabalho. Lá, encontrou seu tenente chateado e repreendendo-o por ter faltado um dia ao trabalho. Akashi apenas deu de ombros e não disse nada. O velho tinha todo o direito de gritar, contanto que ele não tenha ultrapassado os limites com as palavras, que assim seja. Vou descontar um dia do seu pagamento, gritou o tenente, um homem de meia-idade com bigode. Senhor, não. Akashi fechou os olhos e fingiu soluçar. O jeito como seu peito subia e descia não era porque ele estava chorando. Ele estava se segurando para não rir. Mesmo sem contar o dinheiro que ele havia obtido roubando os bandidos, o lucro que ele estava ganhando com seu negócio paralelo excedia seu salário por uma grande margem. Você é jovem e talentoso, mas precisa aprender disciplina antes que seja tarde demais, disse o tenente, suavizando seu tom de voz. Posso ir agora? Perguntou Akashi. Sim. Ao sair e fechar a porta, Akashi deu uma gargalhada alta, atraindo olhares de todos no escritório compartilhado. Como segundo na linha de comando aqui, ele perguntou a eles. Então, rapazes, vocês resolveram algum caso enquanto eu estava fora? Perguntou ele. E como era de se esperar, sua produtividade ficou abaixo da média. Ele balançou a cabeça negativamente.
Apenas 10% dos homicídios foram solucionados. Então, ele dedicou tempo a revisar os casos deles, apontando os indicadores que eles haviam ignorado e ajudando-os a encontrar novas pistas. Akashi disse a eles o que lhes faltava, mas não explicou o porquê ou como corrigir o problema. Se você é um personal trainer, se ensinasse ao seu cliente tudo o que ele precisa saber, ele não voltaria quando perdesse massa muscular ou recuperasse a gordura. Enquanto trabalhava, Korra se aproximou de Akashi em sua mesa. Ei, disse ela. Ei, não tivemos a oportunidade de conversar adequadamente com aquele chefe. Havia algo que você precisava conversar em particular? Eu queria te perguntar se você está livre para sair depois da luta de Prodobra, disse ela. Quero te apresentar aos rapazes, e talvez a gente se divirta. Akashi refletiu sobre isso e então balançou a cabeça negativamente. Uma garota me convidando para sair com outros caras. Nem pensar, respondeu ele. Se fosse para socializar, faria uma festa com bebidas ou algo parecido. É tão ruim assim? Perguntou Korra. Sim, respondeu ele. Mas não acho que você esperou todas essas horas para que eu dissesse isso sozinho. Ah, certo. Obrigada por me lembrar. Os olhos de Korra brilharam. Eu ia te perguntar sobre meu treinamento. Aquela coisa de meditação. Me senti num lugar estranho depois de fazê-la. E conheci o Wang. Korra havia insinuado um detalhe importante. Você desbloqueou o estado avatar? Não. Eu ia te perguntar sobre isso. Você tem outra folha. Sabe, afirmações não são mágica que realiza desejos. Tem a ver com você. Se você quer o estado avatar, basta acreditar que ele é seu, e você o terá, respondeu Akashi. Só isso? Como você sabe? Perguntou ela. Apenas um palpite. Akashi sorriu enquanto se levantava. Aliás, quando será sua próxima luta? Se ela estivesse prestes a desbloquear o estado avatar, empurrá-la seria o passo mais lógico. Ele preferiria que ela se transformasse naquele super avatar. Porque nesse caso, se houvesse um exército de dobradores atrás dele, ele poderia se esconder atrás dela. Na próxima semana, ela respondeu. Ótimo. Akashi assentiu. Vou liberar minha agenda. Então, quando será nosso próximo treino? Perguntou ela. Na próxima semana, disse Akashi. Se você está se perguntando por que não agora, é porque tem uma agenda bastante cheia. Muito bem. Pessoal, vocês estão com sorte, anunciou Akashi para o escritório. Durante 3 noites podemos pescar um peixe grande. Todos lhe davam atenção. Se ele dissesse que ia prender alguém, ninguém duvidaria dele, dada a sua credibilidade. Aliás, havia um jogo naquele escritório. Aposte se o sargento conseguirá encontrar o assassino. Se você apostar que Akashi encontrará o assassino, receberá 1,3 vezes o valor apostado. Se você apostar de outra forma, receberá 3 vezes o valor apostado. As pessoas raramente ganhavam aquele jogo. Apenas uma pessoa venceu uma vez, porque o assassino já havia deixado a cidade república. Um peixe grande? Respondeu alguém depois dele. Durante 3 noites, vamos caçar um assassino em série, anunciou Akashi. Capítulo 46. Uma jovem corria por uma avenida gritando a plenos pulmões. Aya virou a cabeça para a esquerda e para a direita, procurando por alguma água para dobrar, mas não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Apesar de ser uma dobradora de água e de ter seu poder máximo durante a lua cheia, ela ainda estava impotente. Tudo que ela podia fazer naquele momento era amaldiçoar Katara e sua proibição da dobra de sangue. Socorro! Alguém! Ela gritou, mas sua voz saiu fraca. Suas cordas vocais ainda estavam dormentes por causa da injeção de anestesia. Há apenas um dia, ela se preparava para viver sua vida com o homem dos seus sonhos. Mas agora, tudo havia mudado. Como ela pensava que aquele homem ia lhe pedir em casamento, ele a drogou. E quando acordou, se viu naquele mesmo lugar, um boulevard onde o conhecera pela primeira vez 3 anos atrás. Quando ela acordou, viu-o vestindo um terno todo branco. Ele havia lhe dito que a mataria à meia-noite e que ela tinha 1 hora para escapar. Ela pensou que ele estivesse brincando até que ele a esfaqueou na perna. Com o coração partido e com medo, ela se virou para correr com a perna machucada. Lágrimas encheram seus olhos azuis. Ela estava com medo, com o coração partido e se sentia traída. Mas agora era inútil pensar nisso. A única coisa que importava era sobreviver. Isso mesmo. Sobrevivência. Se ela sobrevivesse, poderia encontrar água e voltar para matar aquele homem. Sua visão logo ficou turva. Ela tropeçou e caiu no chão, batendo a cabeça na superfície dura. Ela se esforçou, levantou-se e correu alguns passos antes de cair novamente. Isso continuou acontecendo mais algumas vezes. Porque não posso. Ela continuou se movendo, mas sua perna traiu, pois havia sido esfaqueada. Este é o boulevard onde seus sonhos morrem, dobradora de água, disse uma voz familiar que ela costumava amar. Aya abaixou a cabeça no chão, chorando. Bunny, seu ex-namorado, estava caminhando atrás dela. Ela não teve a menor chance de escapar com a perna. Por quê? Por quê? Ela gritou. Gosto de ver os dobradores de água sangrando até expelir toda a sua água, disse ele, caminhando lentamente, segurando 2 facas grandes e batendo-as uma contra a outra. Caminho por uma estrada solitária. A única que já conheci. Não sei para onde leva. Mas é meu lar e caminho sozinho. Uma voz ecoou. Caminho por esta rua vazia no Boulevard dos Sonhos Desfeitos. Bunny parou de provocar sua vítima. Aya fez o mesmo, sentindo esperança. Ao levantar a cabeça e se virar na direção da voz, ela não encontrou ninguém ali. Bunny também se sentiu confusa, porque o som ecoou bem atrás dele. Desculpe incomodá-lo, mas você dizer que seus sonhos morrem nesta avenida me lembrou uma música, disse a mesma voz. Mas desta vez, o eco veio de trás de Aya. Tanto o assassino em série quanto a vítima viraram a cabeça na direção da voz, mas não encontraram ninguém. Aya sabia que não estava alucinando, porque é impossível que 2 pessoas alucinem a mesma coisa. Talvez ela tenha perdido a cabeça, e isso tenha sido um pesadelo. Ela deitou-se de costas e viu um homem parado no ar, vestindo um uniforme de oficial. Bunny balançou a cabeça negativamente.
Esse deve ser o famoso galo monstro, disse ele. A voz dele chegou até aqui. Cara, meu ânimo para me divertir foi por água abaixo. Vou te matar rapidinho. E quando ele ergueu a faca, um homem segurou sua mão. Bunny abriu bem os olhos. Ele não sentiu aquela pessoa se aproximando, nem mesmo o som de uma leve respiração. Ele havia sido um soldado treinado no exército e trabalhado como mercenário por muito tempo. Não havia a menor possibilidade de alguém surpreendê-lo. Ele virou a cabeça e viu um policial olhando para ele com um sorriso. Bunny tentou agarrar a faca e cravar nela, mas então o ar pareceu deixar apenas um vazio ao redor de seu braço, criando uma forte força de sucção. Em seguida, uma rajada de vento afiada girou em todas as direções. O policial puxou a mão de volta e Bunny observou enquanto seu braço se transformava em nada além de osso quebrado. A carne dele se separou tão rápido. Os nervos não permaneceram tempo suficiente para enviar um sinal ao cérebro para começar a sentir dor. Bunny ergueu as sobrancelhas. Interessante. Vocês, assassinos em série, são os verdadeiros psicopatas, disse o policial calmamente. É assim que vocês reagem depois de perderem um braço? As pálpebras de Bunny tremeram. A polícia já descobriu algo sobre ele? Mas ele havia se certificado de esconder qualquer evidência que o incriminasse. Sabe, pessoas como você são orientadas por padrões, disse o policial. Da próxima vez, pare de arrancar a presa superior direita das suas vítimas e não marque a morte da sua vítima em um horário específico, certo? Não haverá uma próxima vez. Ele virou lentamente a cabeça na direção da garota. Bunny disse derrotada, tudo bem, eu me rendo. Levem-me para a cadeia. Ao menos, alguém havia reconhecido seu trabalho. Ele ia até a cadeira elétrica, sorria e dizia que fazia tudo o que amava, e ria na cara das famílias das vítimas. Só de pensar nisso, ele sentia prazer, mesmo tendo perdido o braço. Você está feliz, não está? Perguntou a polícia. Sim, eu sou uma lenda imortal, respondeu ele. Os policiais olharam para a garota, que estava olhando para eles. Ele levou a mão à cintura, pegou uma garrafa de água e a atirou na direção dela. Que lenda! Você é alguém que tentou matar uma pobre garota. Eu vim para te impedir. No momento em que você perdeu o braço, uma garrafa de água caiu da minha cintura. A pobre garota, assustada e dominadora de água, agarrou-a e acabou com a sua vida ali mesmo, disse ele. E a expressão presunçosa no rosto de Bunny desapareceu. Você é apenas um assassino patético que não soube planejar como matar uma garota, disse ele. Ai abriu a tampa e a empurrou na direção de Bunny. A água jorrou da garrafa, formando uma lança congelada que perfurou sua garganta. Ela ofegava pesadamente. Akashi olhou para o corpo caído daquele homem. Seu puro ódio por esse tipo de coisa havia sido saciado. Ele olhou para a garota assustada. Isso é legítima defesa, na minha opinião, disse ele. Afinal, ele estava prestes a me matar com a segunda faca. Sim, foi isso que aconteceu. Ela sentiu com a cabeça em resposta a ele. Em breve, a escuridão foi iluminada com a chegada das viaturas policiais ao local. Homens com armadura saíram dos veículos e se juntaram à cena. Sargento, o que aconteceu? Perguntou alguém. Temos o assassino em série que mata uma vez por lua cheia, disse Akashi. Outras evidências sugerem que ele mata outros 2 dobradores de vez em quando. Tenho uma cronologia pronta. Assim que recuperarmos sua identidade, poderemos ligá-lo a todos os crimes. Por que ele está morto? Perguntou outro. Ele tentou me matar. A vítima aqui viu uma garrafa de água no chão e tentou me ajudar. Akashi apontou para a mulher. Coitada. Traga um curandeiro para ela, por favor. A menina foi levada em um carro. E então, os policiais, um após o outro, começaram a desmaiar. Seus membros se contorcendo fora de controle, seus corpos despencando em direção ao chão. Akashi foi o único que restou de pé. E ele nem sequer pareceu surpreso. Ora, ora. Disse uma voz muito familiar. Você sabe muito bem como distorcer a verdade, não é? Capítulo 47. Akashi pegou um cigarro, acendeu-o e o colocou na boca enquanto olhava para Tahorlo, que vinha em sua direção. Tahorlo sorriu amplamente, parecendo extremamente animado por finalmente poder se vingar. Akashi, por outro lado, achava que tinha sorte de conseguir cagar antes de ir trabalhar. Bem, deixando isso de lado, Akashi sabia que Tahorlo o estava seguindo. E por isso, para aumentar sua sensibilidade ao ar, ele elevou sua dobra de ar em um nível, enquanto investia o restante dos pontos em dobra de ondas. Não tem medo de finalmente me ver, disse Tahorlo, ignorando todos os policiais mortos que jaziam ao redor. Aplaudo você por ter deixado que levassem a garota ferida primeiro, comentou Akashi. Ao contrário de você, eu não sou um monstro, respondeu Tahorlo. As pálpebras de Akashi se contraíram. Até um tarado chamava de monstro agora. Akashi ponderou por um momento, pensando se deveria manipulá-lo ou não. Afinal, Tahorlo era uma pessoa extremamente perigosa. Mesmo com uma dobra de ondas de nível 9, Akashi não tinha certeza se um grito seria suficiente para matá-lo. Não, ele não tinha certeza se conseguiria gritar enquanto estivesse sob o efeito da dobra de sangue. Foi por isso que ele deixou seus pontos sem usar. Os pontos de força seriam a chave? Será que a vitalidade é a chave? Ele ainda não sabia. Mas a única coisa que ele sabia naquele momento era que deveria dar o seu melhor. Então me diga, Tahorlo, disse Akashi, seu irmão o enviou, ou foi por ordens da Rainha da Terra? Tahorlo, que estava prestes a levantar a mão e usar a dobra de sangue em Akashi, parou. Ele ouviu algo bizarro. Como já havia lido o livro de Akashi antes, compreendeu que este havia encontrado uma maneira de desvendar seu passado e sabia sobre seu pai e tudo mais. Mas ele nunca soubera do seu irmão, ou pelo menos era o que Tahorlo pensava. Mas Akashi agora revelara que sabia de tudo o tempo todo. E sabia também do pacto entre os igualitários e a Rainha da Terra. Quanto você sabe? Perguntou Tahorlo. Você é realmente curioso, não é? Respondeu Akashi em tom de brincadeira. A essa altura, o cigarro já havia se transformado em cinzas presas à ponta. A fumaça flutuava no ar, assumindo uma forma que bloqueava a luz.
Akashi manipulou a densidade, a resistência e a pressão do ar para fazer a fumaça parecer mais densa, e ela avançou, envolvendo o Yatar Horlo. Flashback. Há 3 dias. A paciência da rainha da terra está se esgotando, disse um homem com vestes verde escuras e um chapéu de bambu. Um dos líderes da unidade Daily estava agora diante dos figurões dos igualitaristas. Sato, um homem de cabelos brancos, sorriu e disse: por favor, estamos trabalhando para entregar os resultados o mais rápido possível. Quão difícil é sequestrar um homem quando se afirma ter a cidade inteira sob seu controle? Respondeu o agente, enquanto os homens atrás dele assentiam com a cabeça. Eles também entenderam o motivo da ira de sua majestade. E eles também ficaram irados. Quando estávamos prestes a capturar aquele homem, ele desapareceu da face da terra, disse um homem mascarado. Amon, ou assim era conhecido. Uma figura carismática capaz de levar dezenas de milhares de não-dobradores a se juntarem à sua revolução. Porque alguém do seu lado deve ter cometido um erro, respondeu o agente. Na verdade não, disse outro homem mascarado. Ele desapareceu porque tinha medo de que Tahorlo tivesse escapado da prisão. Tis. Aquele homem inútil, mesmo quando você não pede ajuda a eles, zombou o agente de Daily. Outro homem mascarado puxou a máscara para baixo, revelando o rosto de Tahorlo. Com licença, disse Tahorlo, enquanto toda a unidade atrás do homem flutuava no ar. O que você acabou de dizer? Eu disse, você é completamente inútil. O líder do Daily manteve sua posição. Você falhou em sequestrar aquele homem, foi parar na cadeia e por causa disso, sua majestade está furiosa e tudo mais. Acrescentou, ela financiou generosamente toda essa operação. E no entanto, tudo foi arruinado novamente por sua causa. Diga a ela que ela vai ficar com aquele homem, disse Tahorlo. Um dos meus antigos capangas o viu voltando para a polícia hoje, e eu sei onde ele estará. E se você falhar, disse o líder do Daily. Não se preocupe, eu não falharei como os 8 homens que você enviou, respondeu Tahorlo. Como ele tinha visto as notícias sobre as mortes deles, e que estavam ligadas a um dobrador de sangue, ele sabia exatamente quem era o culpado. Ele havia entendido que esses agentes encontraram outro livro e atacaram Akashi, e este último distorceu a verdade para parecer inocente. Aquele livro havia chegado às mãos da rainha, e como ela havia perdido sua influência sobre a cidade, Tahorlo, ela se aliou aos igualitários. O agente de Daily, irritado, virou-se e disse, é melhor que sim. Os homens que flutuavam caíram de joelhos, ofegantes, antes de seguirem seu líder. Tahorlo perdeu Akashi de vista. Ele estendeu a mão para dobrar seu sangue, mas não sentiu nada ao aplicar a dobra de sangue. Quanto mais você dobra a matéria, mais pesada ela parece, e assim dá a sensação de peso. Cuidado, fumar mata, ecoou a voz de Akashi. Tahorlo virou a cabeça na direção da voz e estendeu a mão, puxando-o em sua direção. O que ele encontrou foi um policial inconsciente, dormindo tranquilamente. Sim, assim como a água não é a única coisa que você pode dobrar, eu também posso fazer truques, respondeu a mesma voz de Akashi. E assim, de repente, Tahorlo sentiu um arrepio. A voz de Akashi soou bem perto de seu ouvido. Era como se ele estivesse ao seu lado. Suas palavras e o som de sua respiração estavam muito próximos. Tahorlo sentiu que havia subestimado esse adversário. Como isso é possível? Meu pai disse que quase matou o Avatar. Eu sou mais forte que meu pai. Um mero dobrador de ar não deveria representar uma ameaça. Tahorlo recuou a mão lentamente, mas ela atravessou o objeto. O fantasma criado por seu cérebro desapareceu. Distorção sonora. Concluiu Tahorlo. Mais parecido com qualquer onda que passa pelo ar. Akashi, de pé fora da névoa, abriu os braços amplamente. Era hora de tentar mudar a frequência e amplificar a onda sonora que se aproximava. E ele bateu palmas. Uma forte onda saiu de suas mãos, dissipando toda a fumaça. Capítulo 48. Tahorlo cometeu um erro, e foi não tentar eliminar Akashi desde o primeiro momento em que interferiu. Ao bater palmas, Akashi gerou uma forte onda que se alastrou de suas palmas, seguida por um som alto. A fumaça se dissipou com uma única palma, e o ar pareceu ondular. O som da palma, no entanto, era diferente do habitual, pois tinha um tom mais agudo e suave. Em meio à fumaça estava Tahorlo, cruzando os braços sobre o rosto para absorver a onda de choque. Sua pele ficou arrepiada, e de sua boca escorreu um líquido. Akashi estalou a língua. Ele havia atingido um nível em que aprendeu a manipular o som, a alterar a frequência. No entanto, ele ainda não havia aprendido a frequência correta para conseguir uma morte instantânea. As bochechas de Tahorlo inflaram, e ele levou a mão à boca, como se estivesse tentando impedir-se de vomitar. Ele moveu a mão para cima e para baixo, como se estivesse controlando o próprio sangue antes de se estabilizar. A parte branca dos seus olhos ficou vermelha, e quando ele olhou para cima procurando por Akashi, este desapareceu. Era um bulevar, e havia árvores por toda parte. Você continua sendo o mesmo covarde, disse Tahorlo. Nunca teve coragem de encarar seu rival cara a cara. E do nada, uma lâmina de ar voou em direção a Tahorlo. Este último resmungou. Um policial que estava deitado, inconsciente, de repente flutuou no ar. Akashi arregalou os olhos e moveu a mão para mudar a direção. A lâmina roçou o policial, cortando parte de seu braço. Essa foi por pouco. Ele quase morreu. Você fala de uma luta homem a homem, mas usa escudos humanos, disse Akashi. Você é muito patético. Que humanos? Perguntou Tahorlo. Estou simplesmente controlando a água que me cerca. Você é tão patético, provocou Akashi. Se você é tão másculo, por que não vem me encarar cara a cara? Prometo que não usarei um escudo humano, disse Tahorlo com um sorriso debochado. Akashi ponderou por um segundo. Não houve problema algum. Ele havia treinado para isso.
Ele havia previsto isso, e havia tomado uma contramedida. Ele levou a mão ao bolso interno e pegou um monte de isqueiros. O que havia dentro dos isqueiros era um gás incolor e inodoro que ele conseguia dobrar facilmente. Assim, ele liberou o gás, dirigindo-se lentamente para Tahorlo, e o aprisionou dentro dele, tornando o ar ao seu redor mais denso. Mas Tahorlo pensar que poderia provocar Akashi. Bem, se havia algo que Akashi sabia sobre Tahorlo, era que ele havia adotado valores aristocráticos. Ele preferiria morrer a ter sua imagem destruída. Foi por isso que o provocou com a história do Pegjin no passado. Tahorlo deu um sorriso irônico ao ver Akashi descendo de uma árvore e parando em frente a ele. Tahorlo, que língua estamos falando? Perguntou Akashi. Inglês, respondeu Tahorlo calmamente, erguendo as mãos. Quem se mexer primeiro é gay, disse Akashi. Que patético e infantil, disse Tahorlo, mas sem mover os lábios. Akashi também permaneceu imóvel. Infantil sim foi, mas valeu a pena tentar. Sabe, você pode se mexer primeiro, disse Akashi. Mas ele não se mexeu. Ele simplesmente moveu suas cordas vocais. As palavras saíram confusas e desordenadas, mas eram compreensíveis. Tahorlo não respondeu. Ele tinha tanto a dizer, mas, logo, sentiu como se sua saúde começasse a piorar e deu um passo para trás. Uma forte dor de cabeça o dominou. Gay, comentou Akashi. Tahorlo o encarou com um olhar de puro ódio. Estendeu a mão em direção ao dobrador de ar e assumiu o controle de seu corpo, apertando com força. Tahorlo parecia ter dado tudo de si. Akashi tentou resistir e abrir a boca. Mas isso provou ser muito difícil. E força mais 3 pontos. E força 9. E então ele tentou se mexer, mas mesmo assim não ficou mais fácil. Vitalidade 13. Ok. Agora parecia um pouco mais fácil. Um dos motivos pelos quais Akashi não usou seus pontos de atributo, mesmo após subir de nível, foi para saber qual seria o atributo mais útil contra um dobrador de sangue. Assim, ele envenenou Tahorlo e se deixou enfeitiçar deliberadamente para descobrir qual era o atributo mais útil de todos. Eu devia ter esperado o gás venenoso de um monstro desgraçado como você, disse Tahorlo. Nossa, como eu queria estar lá para ver a Rainha da Terra te pegar. Ao ouvir isso, Akashi não teve tempo de pensar em quantos pontos teria que marcar. Ser dominada pela Rainha da Terra? Isso é literalmente o karma vindo atrás dele. Ele não era o tipo de pessoa que acreditava nessas besteiras, mas como ele havia transmigrado, talvez houvesse alguma credibilidade nisso. Vitalidade 20. Uma vantagem foi desbloqueada. Vantagem: sangue espesso? E efeitos de sangramento duram menos tempo e causam menos dano? HP 1000 de 1000. Não só a mudança ficou mais fácil, como uma nova vantagem foi desbloqueada, e parecia possível resistir. Tahorlo arregalou os olhos ao olhar para Akashi, ignorando a dor de cabeça que estava sentindo. As veias do sargento saltavam por todo o corpo, e ele se movia levemente, embora estivesse no controle da situação. Que força de vontade tremenda, pensou Tahorlo, apertando ainda mais o seu aperto. Quer saber por que sou um monstro? Declarou Akashi, lançando um olhar severo para seu inimigo. Antes que Tahorlo pudesse responder, Akashi abriu a boca e gritou. O grito não saiu como um som humano, mais parecido com uma onda supersônica que poderia ser transmitida por meio de ondas de rádio. Tahorlo sentiu o sangue em seu corpo se movimentar e seus órgãos internos tremerem, e caiu de joelhos com sangue saindo de seu nariz e boca. Ele colocou a mão no peito, direcionando o próprio sangue para neutralizar o dano e curar seus órgãos. Ele olhou para Akashi, que estava de pé acima dele, e disse, você sabe quem é meu irmão? Ele é muito mais poderoso do que eu. Você sabe quem é a garota que anda flertando comigo ultimamente? Perguntou Akashi também. Tahorlo olhou para ele, estupefato. Apenas me mate, disse Tahorlo, pronto para aceitar a morte. É mais 2 níveis. Akashi olhou para ele com um olhar penetrante. Agora, ele tinha 2 opções. Mate Tahorlo ou sequestre Tahorlo. Matá-lo não lhe daria mais experiência agora que o havia derrotado. Serviria apenas para provocar Amon, um dobrador de sangue muito mais forte, e todo um exército de igualitários que possuíam robôs e armas. E ao contrário de Tahorlo, Amon era muito mais inteligente e imprevisível. Havia outra opção. Sequestrá-lo e usá-lo. Talvez, caso ele precisasse negociar com Amon, usá-lo para romper a aliança deles com a rainha. Korra poderia ser sequestrada e Tahorlo poderia ser útil. Ou melhor ainda, atraia o chefe final para uma armadilha. Espero que você goste de viver numa gaiola. Numa cela, quero dizer, disse Akashi, chutando Tahorlo no rosto e o deixando inconsciente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.